Olá, muito bom dia, como vocês estão? Eu vim falar da palavra do Senhor mais uma vez para vocês. E, bom, eu li de novo o capítulo 12 de Gênesis, que fala sobre o chamado de Abraão, né? E aí eu comecei a perguntar, né, o quão sensível Abraão estava para ter escutado essa direção do Senhor. Ele estava num momento onde ele tinha perdido o pai dele, onde ele tinha perdido o irmão dele, onde ele morava numa terra que tinha o mesmo nome do irmão que tinha falecido. Duas figuras muito importantes na vida dele. E a voz do Senhor falou assim: olha, deixe para trás essas lembranças e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Foi muito corajoso da parte de Abraão ouvir a voz de Deus neste momento de dor, né? E seguir apesar. Eu não sei se Abraão chegou a pedir conselho para alguém, tipo, e aí, o que eu faço? Olha, eu acho que eu tenho que fazer isso. Quantas pessoas falaram assim, você tá louco? Talvez por isso ele tenha sido chamado do pai da fé, né? Que ele preferiu acreditar no que Deus estava falando com ele do que qualquer outra pessoa. Mas tem outras coisas que me chamaram a atenção. Bom, o chamado de Abraão era para ele sair da terra dele, do meio dos parentes e da terra e da casa do teu pai, e ir para a terra onde ele ia te indicar. Essa parte me pega porque ele leva Ló, né? Só que, gente, apesar de ele ter levado Ló e não ter sido, como é que eu posso dizer? A palavra de Deus sobre a vida de Abraão foi muito clara. Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai. Ou seja, saia do meio de todas essas pessoas e vai sozinho, ou vai, né, com a sua esposa. Já que eles são uma só carne, vai para a terra onde eu vou te indicar. E ele levou Ló. Só que até isso o Senhor levou em consideração. Bom, um pouco mais pra frente, pelo fato, imagino eu, tá? Tô conjecturando, de que Abraão fez o que Deus falou para ele. Quando Abraão chega em Canaã, o Senhor aparece a Abraão e diz: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. E aí aqui Deus me pegou. Primeiro porque altar muitas vezes é identificado como um sacrifício, né? Mas também é um lugar de aliança. É um lugar de pacto. Antes dessa segunda aparição de Deus para Abraão, ele não tinha construído nenhum altar ao Senhor. Mas eu acredito que a partir daquele momento, ele falou assim: eu vou ser fiel a este Deus. Eu vou me lembrar do que Deus tem feito por mim. Então, até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor me trouxe e por isso eu já vou o agradecer. Então, você vai ver Abraão fazer a mesma coisa durante muitos anos. Cada vez que o Senhor leva ele para algum lugar, ele vai e faz um altar dedicado ao Senhor. Eu não sei que tipo de sacrifícios Abraão fez, o que foi que ele teve que deixar. Mas naquele momento ele estava falando: Senhor, eu continuo e vou continuar te servindo. Em todo lugar que eu for, eu vou me lembrar que o Senhor é quem me guia. Eu vou criar e dedicar um lugar ao Senhor, aquele que me chamou e que me tirou de um lugar de dor. E aí é engraçado, porque assim, ó, no capítulo 12, no versículo 9, tá escrito assim: depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Ou seja, ele tinha uma direção. Porém,
houve uma fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para viver algum tempo ali, pois a fome era rigorosa. Bom, Abraão, depois de chegar em Canaã, ele teve uma direção, ir para o Negueb. Mas houve uma situação em que ele teve que ir para um outro lugar por um período de tempo. Quantos de nós eles não têm esse discernimento de tempo com o Senhor? Muitas vezes a gente fala assim, a gente vai fazer isso sem saber quanto tempo permanecer naquele lugar. Se vai ser para a vida toda, se é só uma temporada. Mas Abraão tinha esse discernimento. E mais, ele sabia que Deus estava com ele. Tanto na direção, quanto na parte de ser um período de... Tipo assim, ó, o ponto final dessa direção era o Negueb. Mas antes de chegar lá, ele passaria um período de tempo no Egito, por causa da fome. E no Egito, Abraão prosperou. E Ló também prosperou. Mas eles prosperaram tanto que quando eles saíram do Egito, eles já não podiam, eles não cabiam na mesma terra. Ali foi o momento onde eles tinham que se separar. Para que a promessa sobre a vida de Abraão se cumprisse totalmente. Então pensa, Abraão tinha a direção de Deus de ir para o Negueb. E ele sabia, quando ele foi para o Egito, que seria por um período de tempo. Você tem discernido os tempos? Você sabe quanto tempo ficar em cada lugar? Eu oro para que vocês peçam esse tipo de sabedoria e discernimento para o Senhor. O Senhor trabalha com datas também. Ele não faz nada pela metade. Aí às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu acho que eu tomei uma atitude errada. Eu acho que eu não deveria ter feito isso. Eu acho que eu tô no lugar errado. E tem momentos que a gente, né, pelas nossas próprias escolhas, a gente acaba, talvez, tomando atitudes que não deveria ter tomado. Mas se você está baseado no Senhor, se você tem orado e buscado ao Senhor e colocado Ele como guia da sua vida, tudo que você faz, até o que era para dar mal, dá certo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, até as escolhas que não, na nossa visão humana, não são completas ou ideais. O Senhor usa tudo e todos os detalhes, né? As nossas orações ele leva em consideração, os desejos do nosso coração ele leva em consideração, e leva em consideração você ter o desejo de fazer a vontade dele. Ele leva em consideração tudo aquilo que você busca nele. Uma vez um amigo meu perguntou assim pra mim, Ju, qual é a sua promessa? Qual é a promessa do Senhor pra sua vida? E aí eu falei, todas. Aí ele, como assim todas? Eu falei, ué, se eu sou filha do Senhor e a Bíblia tem 1 milhão de promessas para os filhos de Deus, e eu me considero um filho de Deus, então as promessas são pra mim. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, tipo... As pessoas, elas estão... É que talvez também, por eu não ter sido criada como evangélica, a minha visão, às vezes, não tem as limitações que uma pessoa que viveu sempre no meio tem. Eu tenho outras limitações, mas não na área espiritual. Na área... como é que eu posso dizer? Na minha humanidade, né? E sobre isso eu penso muito e oro muito pra Deus, pra Ele estar me direcionando e me guiando. Mas às vezes eu vejo que tipo assim, o Senhor falou comigo isso, então é como se eu pudesse desejar só até aqui. Mas gente, a Bíblia tá
Nossa, ela tem promessa para tantas pessoas, para todas elas, sabe? Inclusive, e mais para os que são improváveis. Se você se considera um improvável, parabéns. A promessa é para você. Se você tem pouca fé, a promessa é para você. Se você foi embora e quer voltar, a promessa é para você. Se você quer ser usado não como um objeto, como um instrumento, mas para que através da sua vida Deus seja glorificado, a promessa para você. Se você deseja um coração que arde e que tem fome e sede pelo Senhor e que deseja viver uma vida onde o Senhor guia os teus passos, onde Ele guia as tuas palavras, a promessa para você. Portanto, somente creia. Teve um acontecimento há pouco que eu ainda não posso revelar, mas que com o tempo provavelmente vocês vão saber, onde eu falei que isso ia acontecer uns meses atrás. E aí eu virei e falei, caraca, olha só, aconteceu. E no dia que eu falei, eu fiquei meio assim, será que eu falo? Mas e se não for? Só que aí eu percebi, não tem a ver com o que eu falo. Não tem a ver comigo, na verdade. Eu preciso acreditar que, acontecendo ou não acontecendo, Deus vai usar. Entende? Que pode ser que às vezes eu ore por cura e a pessoa seja curada imediatamente, como pode ser que eu ore por cura e a pessoa não seja curada. Mas eu preciso manifestar a fé que eu tenho no Senhor de curar. Então eu oro pelas pessoas. Eu oro para que a vida delas seja... Como é que eu posso dizer? Gente, sabe uma vontade minha? E o Senhor sabe que eu tô falando a verdade porque tá no meu coração. Eu gostaria que todo mundo fosse capaz de sentir ao Senhor. Sentir o arrepio. Não só por isso, mas ver que existe um Deus todo-poderoso. Um Deus majestoso, maravilhoso, que nos atrai com a sua voz, né? E que se a gente se permitir tão somente crer na palavra dele e seguir e obedecer, grandes coisas o Senhor fará na nossa vida. Eu oro para que vocês sejam atraídos pela voz do Senhor. Eu oro para que vocês deixem esse amor e esse fogo que Ele tem entrar em vocês. Que Ele venha arder no coração de vocês, sabe? Que vocês sintam a presença deles aonde é que vocês forem. Que vocês creiam que aonde vocês pisarem, ali será um lugar abençoado. Levem a bênção através de vocês também. Sejam bênção na vida das outras pessoas. Com palavras, com gestos, com olhares. Sabe? Com tudo que vocês podem ter. Eu sou muito do abraço, sabe? Eu me conecto assim com as pessoas. Eu estava domingo na igreja onde eu tô congregando aqui, em Leme, e as crianças estavam lá sentadinhas, e eu senti tanto o Espírito Santo que eu coloquei a mão em um dos meninos e eu comecei a fazer carinho e eu chorava. Eu não tinha uma palavra para dizer para aquele menino. Simplesmente carinho, e talvez seja isso, entende? Pegar na mão, abraçar, olhar e falar assim, ei, vamos lá. O que você precisa? Você quer uma oração? Eu faço por você. Você precisa de um abraço? Eu dou um abraço em você. De que forma eu posso transmitir aquele Deus que eu sirvo? É com palavras? Sabe? Eu penso muito no como fazer. Senhor, como eu faço? Como eu mostro? Como eu vou? Eu não sei. E essas perguntas me deixam assim, agoniada. Mas existe um Senhor que fala assim, filha,
Faz desse jeito. Desse pouquinho. E eu estarei com você em todos os momentos. Faz desse jeitinho. Sabe? Faz com o que você tem. Com esse pouquinho. Contanto que você faça. Com o coração. Comigo. Não tem como dar errado. Né? Que nós possamos ser como Abraão. Que mesmo no meio da dor dele, ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E continuou ouvindo a voz do Senhor. E Deus foi se chegando a ele cada vez mais. Primeiro tem um chamado. Aí Abraão vai e faz um altar. Talvez para se lembrar de onde Deus tirou, mas também para agradecer o que Deus tem feito. Abraão recebe uma nova direção, né? Ele vai para o Negueb, mas sabendo que ele tem que passar pelo Egito. E que no Egito a mulher dele vai ser vista com uns olhos assim, né? Nossa, sua mulher é bonita, então vamos falar que você é minha irmã. E é exatamente o que acontece. Ele tem uma visão antes de acontecer. Olha, uma visão sobre o tempo, uma visão de direção e uma visão do que vai acontecer com uma situação. Estão entendendo? A visão que ele tem. Que homem! Ele tem uma direção que é para ir para o Negueb. Ele tem uma segunda direção de que entre aqui onde ele está e lá onde ele vai chegar, vai haver uma situação onde ele tem um prazo, tem um tempo. Durante um período de tempo eu vou ficar no Egito antes de eu chegar no Negueb. E no Egito, a minha mulher vai ser vista como uma mulher bonita. Eu não poderei falar que ela é minha esposa. Eu teria que falar que ela é minha irmã para não me matarem por amor a ela. Em seguida, gente, são 2 versículos. Ele fala isso. No versículo seguinte, fala que acontece exatamente assim. No começo, a primeira vez que eu li, eu falei assim, nossa, que mentiroso. Ele vai virar e vai falar assim, nossa, não vou falar que ela é minha mulher, vou falar que ela é minha irmã. Pra mim isso é uma mentira. Mas eu entendi depois, uma visão do Senhor antes. Não é à toa que ele é chamado de profeta. Vocês estão entendendo? Tenha visão, tenha comunhão com o Senhor a ponto de vim aqui, vou dedicar um altar porque até aqui o Senhor tem me sustentado. O que vai acontecer entre aqui e a próxima fase? O Senhor também fala. Tem um prazo de validade para essas coisas? Tranquila, calmamente, porque sabendo que o Senhor está contigo em todos os tempos e que tudo isso Ele está te dando uma direção do que vai acontecer. Abraão vai para o Egito com a mulher, acontece aquelas coisas, ele prospera, Ló prospera e eles voltam. Depois, quando o Abraão chega no Negueb, ele constrói o quê? Um outro altar. Quando ele volta para esse lugar entre Betel e Ai, se eu não me engano é isso, ele vê aquele altar e ele se prostra. Ele se lembra. É tantos ensinamentos que às vezes eu falo assim, Deus, como é que você coloca tanta coisa num texto, numa página? Eu li livros minha vida inteira que não trouxeram o menor ensinamento. Então, que vocês possam orar ao Senhor tendo discernimento dos tempos, né? Tendo discernimento do próprio Senhor, do quanto Ele é por nós, o quanto Ele faz na nossa vida. O quanto Ele mostra o que será antes de acontecer. E permaneçam em paz uns com os outros. Né? Não deixem de fazer. Porque Ele vai abençoar. Eu não costumo fazer muitas orações aqui, mas eu gostaria de fazer uma hoje. Que o Espírito Santo do Senhor visite a todos aqueles que assistirem esse vídeo. Que eles possam se sentir acolhidos e direcionados. Senhor, lhes dê sabedoria e discernimento
sobre os teus tempos, sobre as tuas vontades, sobre as tuas misericórdias que já são na nossa vida. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa revelação da tua palavra, que tem me confrontado, tem me orientado e tem me guiado. Senhor, que todos estejam contigo. Senhor, eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo, eu desejo um ótimo dia para vocês e uma boa semana. Que o Senhor esteja contigo, abençoando e guiando você e te trazendo inúmeros ensinamentos, né? Seja em uma linha, em um versículo, em uma página, né? Independente de onde Ele quer fazer, que Ele possa te levar cada vez mais fundo e mais profundo e queimando cada vez mais por Ele, tá? Um beijo.